Meu nome é Fátima, eu sou servidora pública, eu trabalho com direito, eu trabalho numa assessoria jurídica e, além disso, eu estudo. Também procuro fazer atividade física, sou casada, não tenho filhos, mas eu tenho uma família muito grande. E para mim, o fato de não dormir bem, eu comecei a perceber esse problema já tem uns anos. E às vezes ele se resolvia, tomava algumas medidas, ele se resolvia, depois ele voltava. Só que nos últimos meses eu percebi que esse problema se acentuou, porque as soluções que eu buscava antes, elas não estavam funcionando mais. Então, nesse momento, eu estava assim que, no momento em que eu soube da palestra, porque primeiro eu soube de uma palestra sobre o curso, eu estava procurando alternativas, porque eu entendi que eu não poderia mais continuar daquele jeito. Então, para mim foi assim, algo meio inédito, porque eu não imaginava, e é uma palestra sobre sono. Então, a proposta do curso, para mim, foi algo inédito. E como eu já estava com a demanda, eu me perguntei por que não? Por que eu não me ofereço essa oportunidade? Porque para mim o problema estava sério, sabe? E eu precisava mesmo dessa oportunidade de ter alternativas para mim. Então, foi nesse sentido que eu procurei o curso. E para mim foi muito bom. Às vezes eu estava passando por uma situação identificada por algum problema. E naquela fase que eu estava passando pelo problema, eu simplesmente dormia pouco. Ou eu demorava a dormir, ou eu acordava cedo e não dormia mais. Mas quando o problema passava, eu percebia que meu sono ele se regularizava, né? E eu conseguia dormir melhor. Mas isso estava acontecendo muito frequentemente. Por exemplo, eu verificava esses períodos umas 2 ou 3 vezes por ano. Só que nos últimos meses ele estava muito constante. Eu não estava mais conseguindo uma resposta que afastasse esses períodos de insônia ou de dificuldade para dormir. Mas o problema é que eu não estava conseguindo mais sustentar essa situação, porque eu sabia que eu tinha uma demanda para o dia seguinte, eu tinha tarefas para fazer e a maior parte das minhas tarefas são de natureza intelectual, então eu não tinha condições às vezes, de ter a resposta que eu gostaria. Então eu via minha memória ficando mais comprometida, porque eu acabava me esquecendo de coisas, dos assuntos que eu tinha estudado. E às vezes eu me via no final da tarde com muito sono, ou até mesmo durante a manhã com muito sono. Então, coisas que eu deveria ter pique para fazer, eu não tinha, porque eu estava cansada. E o cansaço só aumentando. Eu tive de enfrentar, de assumir que eu estava com dificuldade. Isso para mim já foi um grande passo. Depois eu tentei identificar o que estava gerando essas dificuldades para dormir. E eu me surpreendi porque eu imaginava que fossem algumas coisas que estavam em minha mente, mas no momento em que porque eu me comprometia a fazer esse trabalho, eu fui limpando questões que eu imaginava, fui resolvendo essas questões. E ao final eu consegui ter várias descobertas do que realmente estava me atrapalhando. Com relação à minha rotina, eu percebi também uma coisa, que eu poderia me organizar mais para resolver algumas questões mais no início da manhã. Ou seja, eu poderia aproveitar mais a minha manhã. E uma outra coisa também que eu decidi é que às vezes eu estava tão cansada no início da manhã que eu protelava algumas coisas, falava, não, eu vou descansar mais. Mas com o curso, uma das coisas que eu aprendi é que eu deveria me levantar e tentar fazer as minhas atividades, porque no dia seguinte as coisas seriam melhores. Eu percebi que eu poderia ter uma qualidade de sono melhor na noite seguinte. Então eu comecei a não fugir mais das minhas atividades físicas e também não fugir mais dos meus compromissos. Isso para mim foi muito bom. Uma outra coisa também que eu percebi é que algumas pessoas que queriam marcar alguns compromissos comigo no dia do curso, e eu falava que eu estava fazendo um curso sobre sono, elas se interessaram e me perguntaram assim, mas curso sobre sono, por quê? Por que um curso sobre sono, né? Mas como eu já falei, já mencionei, é estranho, hoje me parece estranho, você ter cursos sobre alimentação, sobre atividade física, sobre relacionamento, sobre gerenciamento de rendas, mas não ter informações sobre sua própria qualidade do seu repouso, que é uma coisa básica. Então isso para mim foi muito importante. E também na minha casa o que eu percebi é que quando eu assumi as minhas dificuldades e eu procurei soluções, as pessoas que estavam ao redor também começaram a compreender melhor. E eu também me senti mais ajudada. Eu percebi que as pessoas me auxiliaram nisso, quando elas perceberam que eu realmente estava com uma dificuldade.
Eu estou melhor hoje, percebo que eu tenho coisas ainda a melhorar, mas eu me sinto mais disposta e mais confiante, porque eu sei que há instrumentos para isso, sabe? Para mim foi um divisor nesse sentido, porque me ofereceu a oportunidade de parar para refletir sobre a questão e de buscar alternativas. E eu achei também que foram oferecidas informações bem aprofundadas, foi um tratamento profissional e também foram dados elementos científicos. Não foi um curso baseado somente em achismo. Foi um curso muito bem preparado e eu gostei. Eu acho que essas informações devem ser repassadas e utilizadas pela maior quantidade possível de pessoas.